Bem, pessoal, dando continuidade à primeira lei de Newton, na nova videoaula, aqui eu mostro algumas consequências da primeira lei. A gente viu que a primeira lei trata a inércia, né? A propriedade que o corpo tem de continuar em movimento se está parado, de permanecer parado. Ou seja, o corpo tende a ficar na forma que ele está, né? Em termos de movimento, tá certo? Então, aqui eu tenho um exemplo clássico, né, de uma pessoa com patins, né, dentro de um vagão de trem, parado, os dois estão parados, e aí no tempo t igual a zero, o trem está parado, a pessoa está parada. Esse em t igual a zero sofre uma aceleração, esse vagão, certo? E de repente o trem sai de v igual a zero para v e continua sendo acelerado, e essa velocidade vai crescendo, crescendo até atingir um tempo 3 ΔT, velocidade v. O que é que acontece com a pessoa que está dentro do vagão, com patins? Ela tende a permanecer parado. Tá aqui, você está vendo aqui, ó, o vagão está se movimentando e a pessoa permanece em linha. Ó. À medida que o vagão anda, ela tende a permanecer parada. Isso é a consequência da primeira lei. Ou seja, não tem, por conta de que ela está sobre o patim, rodinhas, a força, a aceleração que está sendo aplicada ao vagão não está sendo transmitida à pessoa. Por conta disso, ela tende a ficar parado no referencial dela, certo? No referencial do vagão, você vê que o vagão está se movendo e a pessoa continua parada. Nos vários intervalos de tempo, ela não se deslocou, né? Se a gente tivesse um sistema de coordenada aqui que seria o fora do vagão, né? Você viria que essa pessoa continua parada. Desculpa. Agora, uma outra situação, né? A pessoa está andando dentro do vagão, isso aqui é comum, né, para quem anda de ônibus, né? E a pessoa está se deslocando, já com velocidade v, no tempo t igual a zero, e é aplicada uma aceleração contrária ao movimento, ou seja, como se o trem tivesse freado, né? Quando ele é freado, aí você percebe que não permanece mais numa linha para um sistema fora do vagão. Né? A pessoa não permanece mais parada, ela tende a continuar em movimento. Né? Então o vagão está sendo freado, né? A velocidade do vagão está sendo reduzida, né? Porque você tem uma aceleração contrária ao movimento, e aí você percebe que a pessoa continua em movimento, né? Ó, nesses vários instantes, ΔT, 2ΔT, 3ΔT, ela permanece em movimento. Se você tivesse um sistema de coordenada aqui fora do vagão, você viria que a pessoa está cada vez mais, em função do tempo, se deslocando com velocidade v constante. Ou seja, ela tende a continuar se movendo com velocidade constante conforme o veículo reduz a velocidade ao seu redor. E um outro exemplo bem interessante é o exemplo do quando você aplica uma aceleração perpendicular ao movimento. Ou seja, você muda simplesmente a direção da velocidade. O veículo faz uma curva com velocidade constante, né, que é o caso do movimento circular uniforme, onde a aceleração é sempre perpendicular ao movimento. Nesse caso, você muda simplesmente a direção do vetor velocidade. O que é que acontece? A pessoa tende a continuar esse movimento em linha reta, né? Ela não fez a curva ainda. Ela vai fazer a curva no instante ΔT. Quando? Quando ela estiver tocando aqui a lateral do vagão, o vagão vai exercer uma força sobre ela, aí sim ela não vai poder, né? Porque senão ela sairia de dentro do vagão se não tivesse essa lateral. Ela cairia fora do vagão. Nesse caso, ela vai começar a mudar a direção do vetor velocidade. Você perceba que ó, ela está completamente em linha, né? Quer dizer, ela tende a se movimentar em linha reta, enquanto que o vagão está fazendo uma curva, né? Então, isso aqui é uma confirmação, uma consequência da primeira lei do ponto de vista prático, né? No seu dia a dia você percebe essas coisas, tá certo? Agora, a segunda lei, né? A segunda lei, ela relaciona massa, aceleração e a força, né? Qual é a consequência de você aplicar uma força sobre uma determinada massa, né? Então, a propriedade inercial de um corpo é caracterizada pela sua massa. A aceleração de um corpo submetido à ação de um conjunto de forças é diretamente proporcional à soma vetorial das forças que atuam sobre o corpo, ou seja, é proporcional à força resultante, e inversamente proporcional à massa do corpo. Esta formulação é a segunda lei de Newton. Como na primeira lei, a segunda lei de Newton vale apenas em sistemas de referência inerciais. Lembre sempre disso. Né?
quando você estiver tratando dois movimentos, se eles estiverem num sistema de referência inercial, as leis de Newton são válidas igualmente para os dois. Se for não inercial, ocorrem modificações. A unidade de força é definida em termos de sistema de massa de aceleração. Unidade SI é Newton, né, que é igual a 1 kg vezes 1 metro segundo ao quadrado. Então, a segunda lei diz que força, o somatório das forças que atuam no corpo é igual a massa vezes aceleração. Perceba que isso aqui é uma equação vetorial. Se é uma equação vetorial, a força tem essa cara, Fxi, Fyj, Fzk. Então, dizer que a força é igual a massa vezes a aceleração também é um vetor. Ele é AXI, AYJ e AZK. Ou seja, do ponto de vista de coordenadas, dizer que força é igual a massa vezes a aceleração, simplesmente se está dizendo que isso é igual em x, é igual em y, é igual em z. Por quê? Porque você pode decompor esse vetor F segundo suas componentes. Então, força igual a massa vezes a aceleração, na verdade é Fxi igual a MAxi, porque se um vetor é igual ao outro, né, um vetor é igual a massa vezes um outro vetor, um escalar vezes um outro vetor, é verdade que isso vale para todas as suas componentes separadamente. Então, Fx igual a MAx, Fy igual a MAy, Fz igual a MAz. Tá certo? Então, perceba o caráter vetorial dessa força, né, dessa equação, né, que é a segunda lei de Newton, que força igual a massa vezes a aceleração. Mais na frente a gente vai ver que, assim, que essa equação foi apresentada por Newton de uma forma sutilmente diferente, né? Mais na frente a gente retorna esse tópico aqui. Por enquanto, vamos ficar com essa formulação que é suficiente para o nosso caso agora. E aí aqui a gente vê as consequências, né, da segunda lei, né? Então, o disco de O com velocidade constante em equilíbrio, somatório das forças igual a zero, aceleração zero, continua com velocidade V aqui sempre, né? Não se altera, velocidade constante. Agora, uma força resultante constante no sentido do movimento é aplicada. Se uma força é sempre aplicada, então tem uma aceleração presente em todas as fases do movimento e, consequentemente, a sua velocidade vai estar sempre crescendo, né? E essa força vai gerar uma aceleração proporcional, tá certo? Uma força resultante constante no sentido oposto do movimento, né? A partícula estava se deslocando com velocidade v. Se você aplica uma força contrária, ela vai reduzir, essa aceleração vai reduzir essa velocidade até o corpo parar, né? Sempre com a questão da proporcionalidade, né? A força é proporcional à aceleração, né? Para uma determinada massa, se você aplica uma força maior, você vai ter uma aceleração maior. E aí o movimento circular uniforme, né, que a gente estudou, né, que a força gera uma aceleração. No caso, você está aqui uma corda, você está girando um disco, uma pedra presa a uma corda, e você tem uma aceleração por cento. Como a aceleração é ortogonal, o vetor velocidade muda em direção, mas não muda em módulo, né? Então, também é válida a segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes a aceleração. No caso aqui, a aceleração e a força são centrípetas, né? Aponta para o centro da trajetória, tá certo? Mas também está válido. Agora, a relação entre força e aceleração. Como é que se dão as proporcionalidades, né? Então, uma força resultante constante somatória de F, né, que seria a força F1, atuando sobre um corpo, gera uma aceleração A, né? Se você dobra a aceleração, consequentemente, ou se você dobra a força, consequentemente, se você não alterou a massa, você terá o dobro da aceleração. Se você reduz a força pela metade, a aceleração também é reduzida pela metade. Perceba que isso é válido mantendo a massa constante, porque a força é massa vezes aceleração. A força está relacionada com duas grandezas, massa e aceleração. Você fixa a massa e você pode mexer com a aceleração. Como? Se eu dobro a força, dobro a aceleração. Se eu reduzo a força pela metade, eu reduzo a aceleração pela metade. Tá certo? Aí agora o conceito, relação massa e aceleração. Agora suponha que você aplicou uma força F conhecida, faz com que o objeto com massa M1 tenha uma aceleração A1, certo? Agora, aplicando a mesma força a um objeto com massa M2, a aceleração é A2, tá certo? Quando as duas massas se juntam, o mesmo método mostra que a massa composta é a soma das massas individuais.
né? Ou seja, então você pode, por meio desse experimento, identificar uma força ou uma aceleração ou encontrar qual é a massa de um corpo. Ou seja, uma vez que você aplicou esse experimento a uma massa M1, depois aplicou M2 e sabe qual foi a mesma força, lembra-se que você aplica a mesma força, você sabe que encontra uma relação para essa aceleração, depois aplica essa mesma força, encontra uma relação para aceleração, você pode, a partir de um segundo experimento, que era botar os dois juntos, com a massa M1 mais M2, você pode encontrar aceleração ou identificar essa força e tal, por conta da proporcionalidade que você tem entre a força e a aceleração para uma massa constante. Tá certo? Aí agora aqui tem alguns exemplos, né, que a gente pode discutir, que é determinar a aceleração a partir de uma força, né? Então o cara aplica uma força de 20 newtons a um corpo que tem 40 quilogramas. Nesse caso aqui, a caixa não possui aceleração na vertical, então perceba que as forças se anulam na vertical, o peso é igual ao normal, né? Não tem movimento nessa direção, o movimento se dá apenas na direção x, então a força que a gente vai tratar resultante só tem componente em x, haja visto que em y ela se anula. Então a força Fxi me dá uma aceleração AXi. Somatório das forças igual a massa de aceleração, né? Como eu só estou em uma dimensão, né? O caráter vetorial da equação pode ser abandonado, eu fico com caráter só escalar. Então, Fx igual a massa vezes Ax. Da relação, a aceleração é força dividido pela massa, divido os dois, encontro. Quer dizer, eu encontro a aceleração que esse corpo vai adquirir, porque eu sei a força, e sei a massa, e sei a segunda lei de Newton, a equação que relaciona esses três. Tá certo? Então, aqui é um exemplo que você pode encontrar a aceleração a partir da força. Agora, um outro exemplo é determinar a força a partir da aceleração, né? Você tem um movimento de um corpo, né, V0x, você dá a velocidade inicial, dá a velocidade final, ou seja, esse corpo estava se deslocando com a velocidade de 2,8 metros por segundo, se deslocou a distância de 1 metro e parou. Então, necessariamente, atuou uma aceleração ao longo do eixo x, né? Na direção y não tem movimento, então normal igual ao peso, então em y a gente pode tratar o movimento como sendo um movimento unidimensional. Aí eu vou lá, C a massa, uso as equações da cinemática, né, Torricelli, né, porque eu tenho deslocamento, tenho as duas velocidades, e encontro a minha aceleração. Né? É isso que eu quero encontrar na aceleração. Eu sei quem é a velocidade inicial, sei quem é a final, que é zero, substituo na minha equação, né? A minha equação me dá isso aqui, que é a x é vx ao quadrado menos v0x, jogo meus valores aqui, vx é zero, v0x é menos 2,8, né? O menos vem da equação, e a variação no espaço é essa, eu encontro com a aceleração menos 3,9. O sinal negativo aqui indica que é uma aceleração contrária ao movimento, ou seja, o corpo tinha velocidade e foi para a velocidade igual a zero. Aí eu jogo na minha equação da segunda lei de Newton, Fx em mAx, e encontro que essa força, que no caso é uma força de atrito, né, por isso que eu usei esse F pequeno, é dado por 1,8 newton e está no sentido contrário. Porque o meu sentido de x positivo está para cá. Aqui você vê o eixo, né? 0, x positivo. Essa força está atuando no sentido negativo do meu eixo. Tá certo? Então aqui a gente exemplificou a segunda lei de Newton, né? Equacionou a segunda lei de Newton e viu algumas aplicações da segunda lei de Newton. Certo? Então eu encerro por aqui.